Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 14 de dezembro, celebramos a memória, a festa de um grande doutor da igreja, grande místico, São João da Cruz. E o evangelho dessa segunda-feira do tempo do Advento, que vai nos preparando, nos conduzindo para celebrarmos as alegrias da encarnação, o Verbo de Deus, celebrarmos o Natal. Nós nos deparamos hoje no capítulo 21 de Mateus, Jesus confrontado pelos sacerdotes judeus, que lhe perguntam com que autoridade ele realiza tudo isso. De onde vem a autoridade dele? Os padres da igreja, os santos padres da igreja, da patrística, antigos padres, porque os padres antigos, doutores, tantos outros, são chamados padres da igreja porque a palavra padre significa pai. São nossos pais na fé. Eles, interpretando esse evangelho, eles vão dar uma palavra, dizer, porque quem é que interroga Jesus, quem é que coloca em dúvida o ministério de Jesus? Os sacerdotes. Os sacerdotes que, sendo maus sacerdotes, eles não conseguem compreender como que Jesus, verdadeiro, único e sumo sacerdote, pode realizar seu sacerdócio de uma maneira tão extraordinária, que é em favor do povo. Os sacerdotes, esses maus sacerdotes, são incapazes de compreender. Aí os padres da igreja vão dizer, assim uma pessoa que vive numa prática constante de uma sexualidade desregrada, não consegue entender que alguém possa viver a castidade. Uma pessoa que vive de enrolação, de corrupção, de enganar os outros, ela não consegue acreditar que alguém possa nesta vida ser honesto. Ser honesto. Assim são eles. Porque eles vivem um sacerdócio errado, um falso sacerdócio. Eles não conseguem compreender como que Jesus pode, o sumo sacerdote e verdadeiro, que é Jesus, possa ser esse sacerdote. Eles perguntam de onde vem a autoridade de Jesus. Hoje, como eu disse, nós recordamos também um grande sacerdote, um santo sacerdote, em meio às crises que a igreja vive, de escândalos, tantas coisas. Muitas vezes custa-nos compreender que nós tenhamos sacerdotes santos, sacerdotes comprometidos com a causa do evangelho, sacerdotes que vivem a castidade, sacerdotes que realmente vivem o seu ministério. São João da Cruz é um. Na sua época, empreendeu, e depois a igreja, depois da sua morte, a igreja vai reconhecer ele como grande doutor da igreja, doutor da igreja, místico. São João da Cruz, ele viveu essa experiência, sabe? Os sacerdotes, confrades dele, da sua época, não conseguem. A reforma que ele empreendeu ao Carmelo, ao mosteiro, a vida rígida de santidade pelo qual ele exigia que se vivesse, foi encarada pelos seus confrades, seus irmãos de ministério, como uma ofensa. E perseguiram São João da Cruz. Ele ficou preso por 8 meses no mosteiro, em uma cela, preso, por causa da perseguição. Depois conseguiu se libertar desta prisão e se encontrou com nada mais, nada menos que a grande Teresa d'Ávila. E foi justamente com ela
que a vida de São João da Cruz teve um grande progresso. Se ele já era santo, né, com Santa Teresa d'Ávila, que se tornou para ele como uma grande companheira, e aí empreenderam reformas e mais reformas de mosteiros, de Carmelos. O mosteiro onde Santa Teresa d'Ávila era priora, ela o levou para que fosse confessor daquele mosteiro, e ali empreenderam, né, pela Europa, por vários lugares, a reforma. Isso lhes custou muito sofrimento, porque quando Santa Teresa morreu, né, Santa Teresa dizem que tinha a idade praticamente de ser a mãe dele, né? É como se fosse a mãe dele, e uma mãe espiritual também. Mas quando Santa Teresa faleceu, São João da Cruz, o sofrimento dele aumentou. No próprio mosteiro, no próprio Carmelo dele, onde ele morava, ele foi cruelmente perseguido. Porque é assim que acontece. Quando você procura ser fiel à igreja, à doutrina da igreja, aos evangelhos, você é perseguido. E o pior de tudo, a perseguição não é dos de fora, não é dos pagãos, dos não crentes. A perseguição vem de dentro. É dos irmãos de caminhada. Foi assim que São João da Cruz sofreu. Ele sofreu perseguição, não foi de pagãos, de outras pessoas, foi dos confrades do Carmelo. Pessoas com quem ele convivia, eram os irmãos de comunidade, que o perseguiu cruelmente, não dava sossego para ele. São João da Cruz morreu muito novo, irmãos. Morreu apenas com 49 anos. E conta-se que quando ele foi acometido de uma enfermidade, enquanto ele estava no leito, enfermo, doente, né, sem poder se levantar, os seus irmãos, os seus confrades, os freis lá do Carmelo, onde ele morava, empreenderam, né, juntaram uma equipe e empreenderam uma busca incessante em todos os mosteiros onde ele tinha passado, para buscar, né, provas materiais que comprovasse que ele era um mau sacerdote, ele era um falso sacerdote, ele, né, não era fiel ao seu ministério. São João da Cruz acolheu tudo isso com muita alegria, todo esse sofrimento, todas essas perseguições. Ele dizia que os sofrimentos humanos são oportunidades que nós temos de nos unirmos a Cristo. E ele fez isso. Nas suas obras, no tempo que ele ficou preso, os 8 meses, ele compôs alguns hinos, alguns cânticos que depois se tornaram obra-prima de São João da Cruz. E depois outras obras, o Caminho do Monte Carmelo, A Noite Escura. São João da Cruz vai retratar nessas obras essa experiência profunda de ascese, de renúncia, de entrega, porque isso é a vida cristã. São João da Cruz certamente é um grande modelo de cristão, por primeiro, de sacerdote. E quis a providência de Deus, providência divina, né? Quando o meu bispo, Dom Aloísio Hilário de Pinho, foi marcar minha ordenação sacerdotal, quando ele foi a Brasília, eu estava no seminário diácono, e ele foi a Brasília pelo mês de agosto, visitar a nós, seminaristas, e nós sentamos para conversar, para agendar a ordenação. Quis a providência divina que Dom Aloísio marcasse minha ordenação justamente para o dia de hoje. Até ele brincava comigo: você não tem nada de místico, mas eu vou te ordenar no dia de um grande místico. E São João da Cruz
né? Foi assim que aconteceu. No dia 14 de dezembro do ano de 1996, que pela imposição das mãos e oração consecratória de Dom Aloysio Hilário, eu recebi o sacramento da ordem no grau do presbiterato. Por que eu digo isso? Porque eu já era diácono, já tinha recebido o sacramento da ordem um ano antes. No dia 8 de dezembro de 95, eu tinha sido ordenado diácono. Agora, eu sou ordenado na ordem, no grau do presbiterato. Me torno sacerdote. Daí, dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, para mim, é uma marca muito importante. Cada ano, olhando para a figura deste santo, deste doutor, deste místico, eu confronto com minha vida sacerdotal, que de místico não tem nada, de doutor não tem nada, e muito menos de santo. Eu confronto minha vida, né? E peço a Deus para que o meu ministério sacerdotal seja, pelo menos um pouco, aquilo que foi o sacerdócio de São João da Cruz. O sacerdócio exercido em função da salvação das almas. Não em benefício próprio, mas para que as pessoas conheçam Jesus. Foi isso que São João da Cruz fez de mais bonito. Fazer as pessoas conhecerem Jesus. E talvez eu não me assemelhe a São João da Cruz na virtude de doutor, de santidade e de místico. Mas uma coisa, o meu ministério, a minha vida, se assemelha a São João da Cruz: a perseguição. A perseguição. Não é me fazendo de vítima, mas isso eu posso falar com muita tranquilidade. São 24 anos hoje que estou fazendo de sacerdócio, de vida sacerdotal. Hoje à noite, às 18 horas, aqui na paróquia São Sebastião, estaremos celebrando esta Eucaristia de ação de graças por esses 24 anos de vida sacerdotal, unido no cálice com Dom Aloysio, que me ordenou, a igreja que confirmou esta vocação, esse chamado de Deus, impondo minhas mãos. Eu quero, no cálice de hoje, já faço isso todos os dias, quando celebro a Eucaristia, mas de uma maneira toda particular, eu quero colocar a vida de vocês, que me acompanham cada dia com esta reflexão do Evangelho, me acompanham com suas orações, e faço-me aqui todo vosso. Fiz-me sacerdote para a salvação, por primeiro a minha e a salvação de vocês, mesmo em meio às perseguições, que não são poucas, que eu sofro, da igreja, dentro da igreja. Aliás, eu sempre costumo dizer, eu fico olhando às vezes os seminaristas, que tem o apoio do seu pároco, que tem o apoio, né, de alguém para chegar ao sacerdócio. Eu nunca, em toda a caminhada vocacional do seminário, nunca tive apoio de um padre. Meus párocos da minha paróquia, Senhor Bom Jesus, lá no Setoró, nunca me apoiou. Nem Jorge Bate Fora, que já partiu, já não está mais entre nós, né? Não é porque ele morreu que eu vou dizer que ele foi bom, que não foi. Para mim, não. Erivan me perseguiu como tudo. Também já não está entre nós. Mas não falo isso com mágoas, não é isso. E passei por tudo isso, sabe? Mas Deus foi confirmando a sua predileção, a sua escolha. Nossa Senhora, que me tem sempre no seu colo. Na imagem do meu aniversário de 10 anos de sacerdote, a nossa comunidade da paróquia lá em Taguatinga que eu trabalhava, fizeram a homenagem, e a imagem que fizeram foi de Nossa Senhora das Graças e eu nos braços dela. É assim que eu me sinto nesses 24 anos.
Nossa Senhora, esta mãe que tem cuidado de mim, porque eu sou um filho que dou muito trabalho, né? O filho quando dá muito trabalho, dá mais trabalho para a mãe, e a mãe, né, tem que estar mais atenta. Então Nossa Senhora tem cuidado muito de mim, porque eu sou um filho muito rebelde. Nossa Senhora tem sido minha advogada, advogou em favor de mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela foi minha advogada, porque se eu dependesse de advogado, né, as coisas tinham encaminhado totalmente por outra estrada. Mas Nossa Senhora advogou em favor da verdade. Enfim, celebrar hoje 24 anos de vida sacerdotal é a gente olhar, eu com minha turma, que dia 30 fez aniversário, Padre Catê, Padre Moacir, Padre Fontinelli, o Padre Carlos Roberto, que já está na glória também, José Henrique Félix, né? Carlos Fernando, Galho, Dom Marco Eugênio, era na minha turma, Padre Mário, enfim, toda essa turma. Frei Josué, que também é da minha turma, ordenou também no mesmo ano que eu. Esse ano ele fez 24 anos de vida sacerdotal. Então, olhar para essa história de 24 anos, quase um quarto de século, né? O ano que vem, nós estamos, se Deus permitir, estaremos jubilando, jubileu de prata sacerdotal. É uma história marcada de alegrias, alegria de poder servir, marcada por sofrimentos, que faz parte do ministério, perseguições. As perseguições são fruto da nossa fidelidade, da fidelidade que nós temos ao Evangelho, porque a gente não mede palavras para falar, porque nós não falamos a linguagem do mundo, mas falamos a linguagem do Evangelho, que incomoda o mundo. E os primeiros a se sentirem incomodados são os que estão dentro da igreja. Não são os pagãos, são os que estão dentro da igreja. Por isso, olhar hoje para São João da Cruz, este mestre, doutor, místico, na mística da cruz, o santo místico, né? A vida mística, esta vida que nos conduz ao mistério, a mistagogia do mistério do Cristo. Que São João da Cruz, que providência divina, foi o dia da minha ordenação, possa ser inspiração para mim, para que eu viva o meu sacerdócio na alegria, apesar das tristezas, dos sofrimentos. A alegria de olhar para Jesus Cristo, e como São João dizia, o sofrimento é uma oportunidade que nós temos de partilhar e compartilhar do sofrimento de Jesus. Queridos irmãos, eu agradeço a cada um de vocês o apoio, o carinho, a amizade, agradeço as orações. De maneira particular, peço que no dia de hoje, reze comigo, reze por mim, peça a Deus o dom da fidelidade e, acima de tudo, o dom da conversão. Que o Padre Francivaldo se converta rapidamente, para que ele seja sacerdote segundo o coração, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Muito obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho. Obrigado pela presença de vocês hoje, na Eucaristia que vou rezar hoje. Eu quero rezar de uma maneira muito particular por aquela que me deu a vida, aquela que me fez vir a este mundo, minha mãe. Foi através dela, Deus usou ela para que me colocasse neste mundo. Então eu quero bendizer a Deus pelo dom da vida da minha mãe e rezar em sufrágio dela. Quero rezar pelo Délio, que também fez parte do meu ministério, que já também não está conosco. Quero rezar pelo casal Cleia e Chico. Certamente, semana passada, era unânime aqui na cidade, as pessoas diziam, se a Cleia estivesse aqui,
entre nós, com certeza, essa semana ela já tinha chegado para o seu aniversário. Porque ela vinha, né? Ela viria. Então, quero rezar por ela, pelo Chico, pelo descanso eterno. Mas quero rezar por nós que estamos aqui, especialmente pela família da Cléia e do Chico, pelos filhos, essa dor incomensurável, que o sangue de Jesus possa lavar e cicatrizar toda esta dor destes filhos e netos da Cléia e do Chico. Irmãos, muito obrigado. Reze por mim. E logo mais nós vamos colocar o link da missa que nós vamos celebrar hoje às 18 horas, de ação de graças pelos 24 anos do meu ministério. Obrigado. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.